Olá, amados. Eu sou o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas, e mais uma vez nós estamos aqui juntos para compartilhar essa palavra que liberta e transforma. Nós, nas sextas-feiras, estamos iniciando aquela série sobre Lucas. Nós já estudamos dos versículos 1 até o versículo 25, e agora hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 26, que é exatamente quando o anjo anuncia a Maria que ela será mãe do Emanuel. Vamos orar primeiro? Se você está chegando agora, você está comigo agora, pela primeira vez, você pode, se você eventualmente tiver que sair, você está assistindo e parou por algum motivo, não se preocupe, porque assim que eu termino, eu já envio lá para o YouTube, ok? Então, entre lá em nosso canal, que é Raul Nogueira Canal, e tenha certeza que, além do que nós estamos estudando agora, nós vamos estar também oferecendo para vocês ali mais de 400 mensagens para que você possa, de alguma maneira, escolher aquela mensagem que você realmente tem dúvidas, temas de todos os tipos que você possa imaginar. E mais, você pode entrar em contato comigo. O meu telefone, o WhatsApp, 11 99911 5272. E acredito que isso será realmente um tempo maravilhoso com a palavra de Deus, não uma palavra inventada por homens, não algo que eu aqui estou falando, mas é algo que está escrito, está na palavra do Senhor. Eu sou apenas um mero instrumento, tá bem? Nós vamos estar orando agora e que você possa estar agindo realmente agora, orando, intercedendo. Nós tivemos agora o contato com um irmão chamado Rafael, com câncer em muitas partes do corpo, mas um servo de Deus, um testemunho vivo, do Deus vivo, incrível. Ele já amputou o braço, agora vai ter que amputar o ombro, enfim. Nós estávamos conversando com ele e ele disse: se o Senhor me levar, estarei na presença dele. Mas eu acredito que você possa ser um intercessor pelo Rafael. Esse é o nome. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora o Rafael diante do Senhor. Tu conheces esse teu servo tão precioso, Senhor. O homem que, de alguma forma, ele tem experimentado a tua presença, tem experimentado o teu amor, e nós necessitamos, ó Pai, da tua intervenção. Então, que o Senhor possa levantar muitos e muitos intercessores. Ele está com problema também na área de intestino, não consegue evacuar, não consegue por causa dos próprios remédios. Que o Senhor possa agir de maneira tal que ele possa ser liberto dessas dores, desse mal-estar. Já emagreceu 12 quilos, meu Deus. Então, que tu possas entrar e agir, porque eu peço isso a ti, no nome poderoso de Jesus. Também intercedo pela Paulinha Tsai, pela Rebeca do Evaldo, pelo Sebastião, pelo Davizinho, são duas criancinhas. Tem tantos irmãos que estão necessitados e outros conhecidos, amigos, que estão passando por dificuldades e por problemas. Então, meu Pai, que tu possas estar agindo, que o Senhor possa estar interferindo, curando, restaurando vidas nas áreas de relacionamento, fazendo com que pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia desses teus servos. Nós os entregamos aos teus cuidados, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Olá, Eduardo, tudo bem, meu querido? Que Deus possa estar agindo poderosamente, que o Senhor possa estar agindo poderosamente na vida do Eduardo, que está lá no Peru. Nós hoje estamos aqui abarrotados de netos, nós temos 5 netos aqui, então e tudo, o mais velhinho aqui tem 14, então muitas vezes eles fazem farra, então se vocês ouvirem alguma coisa, não reparem. O Eduardo
José Viana Eduardo, ele está no Peru fazendo um trabalho, tem sofrido muitas pressões e opressões por parte de pessoas que estão ali e que realmente não estão andando e servindo o Senhor como deve. Então nós entregamos realmente a vida dele. Se Deus realmente tiver condições de levantar obreiros para ajudá-lo, não é? Ou interceder, ou investir, nós gostaríamos muito. Ele pode colocar até o telefone de contato e seria muito bom. Senhor Deus, nós colocamos agora esse tempo que vamos ter, que o Senhor possa estar abençoando esta palavra, que o Senhor possa estar agindo de maneira sobrenatural, porque eu te peço isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Bom, o texto que nós vamos começar é no versículo 26. Aqui diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Bom, esse anjo Gabriel nós já vimos quando fizemos a série de Daniel, ele estava ali presente. Então, eu acredito que esse anjo mensageiro, ele vai aparecer, né, ele apareceu em diversas situações onde aquela mensagem que ele está colocando é uma mensagem tremendamente importante. Então, ela foi lá e foi aonde? Aonde que ali na Galileia, né, chamada Nazaré, ele se apresenta a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Quando fala que era desposada, é porque as famílias se prometiam. E nessa promessa, então, já eram considerados como marido e mulher, sem ter ainda o casamento, sem ter ainda um relacionamento pessoal mais íntimo. Então, aqui diz assim, no versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Recentemente eu fiz uma exposição de Josué, onde o Senhor fala para Josué: ser forte e corajoso, eu sou contigo. Assim como eu andei, assim como eu agi, assim como eu caminhei com Moisés, eu farei a mesma coisa com você. E aqui nós estamos vendo Gabriel fazendo uma afirmação: o Senhor é contigo. Maria foi escolhida porque Maria era jovem ainda, bem jovem, mas era uma serva de Deus. Era alguém que realmente amava o Senhor e era possivelmente um testemunho vivo desse Deus vivo. E o anjo então entra e faz essa afirmação: o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Eu fico imaginando, às vezes, que o anjo aparece, né, para alguém, como nós vimos então o anjo aparecendo para o pai de João Batista, né? A gente percebe que a pessoa toma um susto, porque é algo sobrenatural, algo que ultrapassa a normalidade. E ela perturbou-se e começou a pensar. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Querido, essas afirmações que eu vejo para alguns servos de Deus em algumas passagens, para mim são tremendas, tremendas. Olha só, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É uma coisa impressionante, não é? Achaste graça. Achaste graça. E eu fico pensando: Senhor, como o Senhor me vê?
a minha vida não é nada. A minha vida não é nada. Perto do que nós temos visto aqui, a nossa vida não é nada. Eu fico pensando, Senhor, será que o Senhor me vê de uma forma que agrada ao seu coração? Então, a gente tem entendido que tudo o que acontece, o Senhor sabe e Ele conhece o teu coração. Aqui diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Yeshua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando nós estudamos Daniel, nós vimos de uma forma muito clara que no final daquela estátua de Nabucodonosor, uma pedra viria e arrebentaria com os pés da estátua, e todos os reinos cairiam. Essa pedra é Jesus. E aí fala muito claro que o reino do Senhor será um reino eterno. Um reino eterno. Então, quando nós olhamos o versículo 34, Maria está pensando de uma forma natural. O que ele diz aqui? Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Maria não entendia, e nem teria como entender o que estava para acontecer. Algo tremendo, algo que nenhuma pessoa poderia imaginar, que o Deus Criador de todo o universo teria se feito homem e entrado na história. Alguém que havia nascido com um propósito, morrer por você, morrer por mim. E quando ele está na cruz do Calvário, ele recebe toda a nossa sujeira. E a ira do Pai cai sobre ele. E ele morre a tua morte, morre a minha morte. Ele paga o preço que você pagaria por toda a eternidade, no inferno e depois no lago de fogo. E ele não ficou morto, ele ressuscitou e está vivo. Então, imagina. Aqui é o início da história de como esse Deus Criador de todo o universo entraria nesse mundo. Então, depois que ela diz, olha, eu não tive relação com homem algum, a palavra fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui nós começamos a entender o princípio do Evangelho, as coisas que começaram a ser reveladas de uma forma um pouco mais clara. Porque no Velho Testamento já apontava para Cristo, mas nós não tínhamos uma ideia, quem lê o Velho Testamento não tem uma ideia precisa de como seria essa entrada do próprio Deus no mundo que ele havia criado. E agora a gente vai acompanhar exatamente a história do Deus homem, de como ele entra, como ele se esvazia da sua glória, do seu poder, conforme Filipenses 2:5 em diante. Esse Jesus, ele veio para te salvar. Ele veio para me salvar. Ele veio para fazer algo diferente que nenhum de nós poderíamos. Nenhuma religião, nenhuma prática, nada que nós façamos de bom, de bem, de ir ao orfanato, nada muda o que somos.
Não tem nada que você faça que mude o que você é diante de Deus. Você e eu, quando nascemos, estamos mortos espiritualmente. Mortos. Então precisou o Emmanuel, o Deus conosco, entrar na história e fazer aquilo que você e eu não podemos fazer. E aqui o anjo continua dizendo assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Querido, não há impossíveis para Deus. Tudo que você possa imaginar, Deus pode. Se é de acordo com o plano dele na sua vida, Deus pode. Ele pode até restaurar esse Rafael que foi amputado o seu braço. Ele pode restaurar, ele pode refazer, dar saúde nova. Eu tenho experimentado isso há 45 anos. Completei 45 anos agora, no dia 1º de janeiro. E eu realmente sou um privilegiado. Porque eu caminho com esse Deus há 45 anos, vendo o que Ele tem feito. Vendo Ele curando pessoas. Vendo Ele libertando pessoas de vício. Vendo que Ele realmente transforma, muda o caráter. Pessoas que estão presas nesse mundo são libertas. Pessoas que estão debaixo de tormentos, Ele arranca fora. Pessoas que estão amarguradas, tristes. E Deus dá alegria e Deus dá paz. Isso aconteceu comigo. No dia que eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor Salvador, a paz que entrou dentro de mim foi algo que eu não conseguia conter. É como se alguém tivesse jogado uma água fria sobre mim e eu perdi até o fôlego. E eu perguntei para o irmão, que é isso? Que paz é essa? E ele disse, essa é a paz do Senhor. E aqui nós estamos vendo o embrião de tudo que vai ocorrer na frente, inclusive o início da igreja, que você pertence, eu pertenço, uma igreja que não tem denominação, uma igreja que é composta só por pessoas que tiveram encontro com Jesus, uma experiência de novo nascimento. Então, ele diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em toda a sua promessa. Bom, entre outras coisas, está incluído o fato de Isabel ser estéril, dos dois serem avançados em dias, e de repente vem um filho. Resposta de oração. A palavra é muito clara quando o anjo aparece para Zacarias. As tuas orações foram entendidas. Você vai ser pai. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria disse, tá bom, eu não estou entendendo muito bem isso, ninguém entende, não é? Mas se o Senhor diz que vai acontecer, e é Ele que vai fazer, eu sou serva dele, então, que se cumpre em mim. Maravilha, não é? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Assim que ela tomou conhecimento por parte do anjo, que a Isabel estava grávida, ela correu, não é? E agora nós vamos entrar num momento dessa narrativa tremenda.
tremenda. Eu acredito que todas as vezes que eu li essa passagem, eu me emocionei, porque é algo tremendo, irmãos. Nós não temos a capacidade de entender as coisas que Deus faz. Escapa ao nosso entendimento. Então, aqui fala que entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Qual foi o resultado dessa saudação? Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel estava grávida de 6 meses. 6 meses. E aqui a palavra fala que Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olá, Daniel. Bem, que Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, do meu Quírios, do meu Deus? De onde? E aí ela vai explicar por que ela, Isabel, está falando assim com Maria. Olha o versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Isabel está dizendo para Maria: bem-aventurada é você, Maria, porque você creu na palavra do Senhor. E essa palavra vai se cumprir. Maria já estava no início da gravidez e não sabia. Eu não sabia. Agora, queria abrir um parênteses. As pessoas hoje que não creem em Deus, que são ateus, ou que têm qualquer tipo de religião contrária àquilo que a palavra de Deus afirma, realmente são favoráveis a um aborto. Mas a palavra nos mostra que a partir do instante que alguém está sendo gerado, que é um ser que independe do corpo da mulher no sentido de vida, salvo no sentido de estar se alimentando, etc. Todo o processo normal de uma gestação, mas ele está ali vivo e veio porque Deus assim o quis. A própria palavra diz em Salmo 139 que nós somos feitos. E diz a palavra que quando ainda as coisas não estão completas, o Senhor está ali, acompanhando passo a passo aquela gestação. E hoje tem se cometido muitos e muitos assassinatos. Muitos oferecendo esse sangue inocente ao inimigo. Porque esse derramamento de sangue, esse sacrifício imundo, é para agradar o diabo. João estava vivo 6 meses no ventre de Isabel e ele se alegra pela presença do Deus que estava sendo gerado, Deus homem. Como Deus ele é eterno, como homem ele precisava nascer. Quando nós lemos Isaías 9, diz que o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Como homem, como neném, como criança, ele tinha que nascer. Mas como filho, não diz que o filho nasceu, porque o filho já existia, então o filho foi dado. Por isso que Isaías 9 diz isso, que um menino nos nasceu, mas o filho foi dado.
E aqui nós estamos vendo, então, biblicamente falando, o erro que o mundo tem cometido matando crianças, tirando vidas inocentes. Mulheres, muitas vezes, que não têm nenhuma responsabilidade com a vida. Eu vou ter relação, se acontecer, eu mato sem problemas. Essas mulheres e os homens que muitas vezes estão incentivando, aqueles que são pais sem responsabilidade, que estão incentivando o aborto, tenho certeza, isso não vai passar de qualquer jeito diante de Deus. Então, aqui fala bem claro, depois do versículo 45, onde Isabel diz que realmente é bem-aventurada aquela que criou, no caso Maria, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas. Maria vai agora agindo através do poder do Espírito Santo, da mesma maneira que Isabel. E ela vai falar algo aqui que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Você que gosta de levar a palavra de Deus para pessoas que até amam Maria, mas acham que ela de alguma forma pode interferir na nossa vida, pode ouvir, pode falar, e que ela nem pecado tinha. Eu quero que você guarde essa passagem. Porque essa passagem é muito importante para você que quer demonstrar que Maria realmente era uma serva de Deus bem-aventurada, bendita entre as mulheres, mas que era alguém como você, como eu, que tinha também uma natureza pecaminosa. Porque quando pessoas falam com Maria, rezam para Maria, elas estão dando a Maria atributos que só pertencem a Deus. Só Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe tudo, é todo-poderoso e está em todo lugar. Maria era uma criatura e quando ela partiu desse mundo, ela entrou na presença de Deus, está no gozo do Senhor, aguardando o arrebatamento. Olha o que Maria fala. Eu vou contar uma historinha para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava num projeto que a gente fazia com a Cruzada Estudantil. E normalmente a gente passava o filme Jesus na praça, as pessoas vinham, assistiam e depois nós pregávamos a palavra. Havia muitas conversões, muitas igrejas se iniciaram assim. E não foi diferente nessa cidade, uma cidadezinha pequena, lá para os lados do Rio de Janeiro. E quando estava passando o filme Jesus, começou a chover. E as pessoas então de guarda-chuva, e um garoto passa perto de um homem e diz: "Até o senhor está aqui, padre?" E ele até abaixou o guarda-chuva. E quando terminou, aqueles que estavam ali evangelizando, e eram muitos estudantes, universitários, inclusive americanos, cercaram ele e começaram a pregar a palavra. E ele começou a ficar bravo. Começou a ficar muito bravo. E aí me chamaram. E eu falei: "Ixi, Senhor, né?" Aí cheguei lá, cumprimentei, e ele disse para mim assim: "O que que você veio fazer na minha cidade?" "Na sua cidade, padre? Por que na sua cidade?" "E eu vim pregar o evangelho, falar do Senhor Jesus." "Não, eu vim salvar Cristo, porque você não falou da mãe dele." Eu falei: "Padre, eu vim falar do único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos.
não, você não falou de Maria? Você não falou da minha mãe? Eu disse, mas, padre, Maria é uma pecadora como nós. Quando eu falei isso, ele fechou a mão e disse, eu vou te dar um murro na cara se você falar mal da minha mãe de novo. Eu falei, não, padre. A palavra pecadora não é no sentido de ser alguém da vida, uma mulher da vida, não é isso. É que todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis pecadores. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Padre, quem é que precisa de um Salvador? E ele respondeu, nós, pecadores, claro. Eu falei, então eu quero que você me responda o que Maria falou aqui. E olha só, presta atenção. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito, atenção, se alegrou em Deus, meu Salvador. Vou ler de novo. Então, versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aí eu falei para aquele padre, ô pastor, tudo bem? É um privilégio quando você entra, viu, meu irmão? Muito bom. Então, quando eu fiz essa pergunta para o padre, quem precisava de um Salvador, e ele disse, só os pecadores, e eu vou ler de novo essa passagem, versículo 46 de Lucas 1 diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Olá, Leonardo, seja bem-vindo também. Quando eu disse isso, eu disse para ele, padre, o senhor vai ter que me explicar uma coisa. Se Maria não tinha pecados, e ela disse que Deus era salvador dela, quando eu falei, todo o grupo que estava em volta disse, mentiu. Ué, se ela não tinha pecado e disse que precisava de Salvador, ela mentiu, porque ela não precisava de Salvador. E se ela não mentiu, é porque ela reconhecia que ela era pecadora mesmo e precisava dele como Senhor e Salvador. Aquele homem ficou tão enfurecido e foi embora. Muitas pessoas se converteram. E eu tenho usado essa passagem para muitos que pensam que nós, evangélicos, não gostamos de Maria. Não, nós amamos Maria. Como amamos a João, a Pedro, nós amamos os servos de Deus. Mas amar é diferente de você adorar, de você reverenciar, de você falar com alguns deles que não podem te ouvir, porque eles não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. E Maria deixou bem claro. E é interessante como Deus, várias questões são resolvidas porque o Senhor é que inspira. E foi Ele que deixou isso exatamente para que a gente possa falar para essas pessoas. E ela continua no 48 dizendo, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E é mesmo. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou seus tronos, os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E a favor de Abrão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Ou seja, João estava com 6 meses no ventre de Isabel,
mais 3 meses, então, expirou o nascimento. E aí voltou para casa. Bem, cada vez que eu leio Lucas, da forma que nós estamos fazendo, a gente percebe como é profundo. Como é profundo. E 2 coisas importantes nós tiramos aqui para poder evangelizar. Primeiro, que não pode se fazer aborto coisa nenhuma. É alguém que está ali vivo. E João se alegra, porque Isabel estava na frente de Maria, que seria mãe do Emanuel, mãe do Deus conosco, mãe do Senhor Jesus. E o segundo ponto é que Maria se declara realmente pecadora, porque só pecador precisa de um Salvador. Amém? Espero que essa passagem tenha realmente feito você refletir bem a respeito de como usar essas passagens. Vimos a forma pela qual o anjo aparece para Maria, e Maria, mesmo não entendendo bem tudo, ela deixa bem claro que se cumpre em mim, na vontade do Senhor. Amém? Não sei o que ficou para você. Se eventualmente você perdeu alguma parte, fica tranquilo, porque eu vou colocar lá no Raul Nogueira canal, lá no YouTube. Mas eu quero que você compartilhe, se você gostou, se você acha que isso que foi falado é relevante, compartilhe a série, não só essa segunda live, mas tem a primeira, que inicia, que eu acho fantástico. Os 4 primeiros versículos de Lucas são fantásticos, fantásticos. Então, que vocês orem por nós, orem para que realmente muitas pessoas possam ver e compartilhar essas mensagens. Essa mensagem não é minha. Eu sou apenas um mero instrumento do Senhor. Que você possa estar intercedendo por mim, pelo nosso ministério, o LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós estamos entrando agora no ano novo e vamos estar talvez buscando algumas coisas novas. Nós estamos associados a um grupo inglês, né? Então, um grupo missionário, no qual eu já tenho dado algumas aulas, e quem sabe o Senhor vai abrir portas de novo para mim, para que eu atravesse fronteiras e vá pregar em outro país. Quem sabe até morar lá um tempo, não sei. Estou nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Nós vamos orar encerrando. Se você tiver algum pedido de oração, por favor, coloque aí. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e a tua palavra fala poderosamente às nossas vidas. Que o Senhor cuide daqueles que estão doentes, que estão tendo problemas financeiros, de relacionamento, que estão amargurados, Deus, que não estão conseguindo enfrentar situações difíceis, Senhor. Haja poderosamente na vida de cada um dos teus servos. Eu lembro especificamente agora do Rafael novamente. Te peço, Deus, pela Paulinha que sai de novo, a Rebeca, Sebastião, Davizinho e todos aqueles que de alguma forma têm passado por grandes problemas. Peço, Senhor, pela minha filha Luciana, para que o Senhor haja poderosamente também na vida dela e na Camille, e que o Senhor cuide, Deus, de toda a nossa família. Que o Senhor encha, Senhor, cada um dos meus filhos e netos, encha do poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Foi realmente, tem sido sempre um privilégio nós estarmos com vocês, tá bem? Fique na paz.